Resignação. Resignação é a submissão que nós podemos ter em relação a alguém. É como se fosse a gente aceitar o destino, né? Aceitar o sofrimento, mas sem se rebelar, sem se revoltar. Trocando em miúdos e trazendo para o Espiritismo, é a aceitação da vontade de Deus. Então aquela pessoa resignada é aquela que aceita a vontade de Deus, seja ela qual for. E obviamente, Deus, como um ser perfeito, não faz as coisas por capricho. Ele, quando nos coloca em situações que podem ser boas, podem ser ruins, de acordo com o que a gente avalia do que é bom ou ruim, né? Pode nos representar obstáculos, mas principalmente representa oportunidades que todos nós temos para evoluir. Ser resignado à vontade de Deus e entender as dificuldades que são colocadas em nossa vida como lição e não como castigo, é entender que Deus sabe mais que nós. Que as vontades de Deus, que os planos de Deus para a nossa vida, eles são maiores e melhores do que os nossos. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença. Porque a gente deixa de sofrer com relação àquelas coisas que estão fora do nosso controle. Quando acontece o desencarne de alguém muito querido, um parente, um amigo, alguém que a gente gosta muito, ou quando aparece uma doença que não foi provocada por nós, apareceu. Ou quando acontece alguma coisa que está fora do nosso controle, apesar da gente ter trabalhado, se esforçado, se dedicado, de repente fomos demitidos. Ou aquele relacionamento pelo qual a gente se dedicou tanto, a pessoa não quer mais ficar do nosso lado. E a gente sofre muito porque não compreende que essas questões que eu acabei de citar, muitas vezes não dependem da gente. Apesar de todo o nosso esforço, de toda a dedicação, de tudo que a gente fez no caminho do bem, não deu certo. Mas não é que não deu certo. Simplesmente aquilo não era para acontecer naquele momento. E o fato da gente ficar triste, da gente não querer aquilo naquele momento, não significa que a gente aceita o que a gente quer, não. Numa doença eu vou lutar para ficar bom, para me curar o meu corpo físico. No trabalho, se eu fui demitido, eu vou em busca de outro. Eu não vou ficar em sofrimento. Porque quando eu entendo que aquilo não depende de mim, apesar de todo o meu esforço, a pessoa não quer ficar comigo. Apesar de todo o meu esforço, a empresa resolveu rescindir meu contrato de trabalho. Apesar de todo o meu cuidado com a saúde, a doença apareceu. Apesar de tanto amor e de tanto cuidar daquele amigo, daquele parente, daquela pessoa que eu amo, ela desencarnou. E aí deixa de ser uma questão de sofrimento para ser uma questão de compreensão. Eu compreendo que aquilo é um momento da minha vida e que vai passar. Como Chico Xavier já nos falava, isso também passa. Tudo passa. E aí, a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho, que a gente está estudando, né, nas últimas 3 semanas, e Jesus ele fala assim para a gente: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Jesus nos mostra nas bem-aventuranças, mas nessa em particular, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que aqueles que sofrem com resignação, entendendo que aquilo é uma fase da nossa vida como espírito eternos, mas muito pequenininha, uma encarnação é um grão de areia perto da nossa vida eterna, somos espíritos eternos criados por Deus, né? Ele fala, quando ele diz que serão consolados, ele diz que todos nós teremos a recompensa. Aquela pessoa resignada, que aceita, mas não aceita numa fé cega, aceita compreendendo aquele obstáculo como uma oportunidade que Deus nos dá para desenvolvimento, a gente recebe a nossa recompensa. E a nossa recompensa é a nossa própria evolução, a nossa evolução moral, a nossa evolução como espíritos eternos que somos. E nessa evolução, nesse caminho da evolução, está a nossa própria felicidade. A gente não pode esquecer o que nós estudamos a semana passada, né? E que discutimos tanto na nossa live do Evangelho do Lar na quarta-feira passada, que foram as causas atuais e as causas anteriores das aflições. As causas anteriores das nossas aflições são aquelas que são relativas a vidas anteriores, a encarnações anteriores, dívidas que eu adquiri em encarnações anteriores e que nessa eu venho para burilar, para trabalhar essas questões que ficaram pendentes em outras existências. As causas atuais das aflições são aquelas que são dessa vida agora, das minhas atitudes, mas as minhas atitudes nessa vida agora. O que a gente tem que tomar cuidado é para que as causas atuais dessa existência não se transformem na próxima encarnação nas causas anteriores. Perceberam? Quer dizer, ao invés de eu trabalhar as minhas imperfeições morais, eu procurar trabalhar o amor como exemplo para a minha vida, eu trabalho o orgulho, a inveja, a intolerância. E aí, ao invés de evoluir, eu estaciono. E pior, eu acumulo mais dívidas. Eu acumulo mais dívidas. Por isso que é tão importante, né, que a gente entenda a nossa vida, né, como algo que, como uma oportunidade, essa aqui que a gente está agora, como uma oportunidade de desenvolvimento, que é tão importante como qualquer outra da nossa vida como espíritos eternos, mas é uma oportunidade de desenvolvimento. E que a gente possa, cada vez mais, ser uma pessoa resignada, uma pessoa que confia, que por mais que sejam complicadas as situações que a gente esteja passando, elas vão passar. E que sem elas teríamos poucas oportunidades para o nosso desenvolvimento. Então por isso que é tão importante que a gente compreenda que tudo na minha vida, tudo na nossa vida, depende de como nos comportamos com relação às situações. A situação ela vai ser a mesma, não vai ser nem melhor e nem pior, ela vai ser a mesma. Agora, se eu me comporto com rancor, vai ter uma repercussão. Se eu me comporto com amor, vai ter outra. Mas a situação, o problema, ele vai ser o mesmo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas, e essa semana a gente continua o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar os itens 12 e 13 do capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses itens se referem à parte que chama motivos da resignação. E eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.